Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula do mini curso básico DR feito pelo PET-CC. Nesta aula, nós iremos falar sobre limpeza de dados simples e manipulação de strings. Então, essa é a nossa última aula e espero que aproveitem ela. Nós temos aqui a limpeza de dados simples, em que a gente tem diversos formatos de limpeza e a gente vai analisar somente algumas das mais básicas, as mais comuns que nós temos, e posteriormente vocês podem pesquisar mais, se for necessário, para o caso de vocês, para o dataset que vocês estão utilizando. Tudo isso da limpeza de dados depende do que você está utilizando como dado-fonte. Tem muitos dados que às vezes não precisam passar por alguma limpeza, mas tem dados que precisam de uma limpeza de dados realmente muito aprofundada. Então, tudo depende de como você está fazendo o seu dataset, como você ganhou o seu dataset, como você vai utilizar ele. Então, a gente também vai ver algumas funções da base do R para tratamento de strings, ou seja, a gente vai ver como tratar textos, palavras no R, com as bases que já estão no R, mas também utilizando a biblioteca Stringer, que tem algumas funções a mais e mais eficientes, mais rápidas, para fazer as mesmas funções ou algumas funcionalidades diferentes. Então, primeiramente, a gente vai ver a limpeza de dados. O que seria a limpeza de dados? Limpeza de dados é tanto a transformação de dados em alguma coisa, quanto limpar o dado como excluir algum dado ou transformar esse dado em outra forma. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o que a gente vai tratar, se a gente tratar sem fazer uma limpeza de dados, a gente vai tratar ela como se fosse valores diferentes, sendo que a gente sabe que vai ser a mesma cidade. São Paulo com P maiúsculo, P minúsculo, Rio de Janeiro com espaço, sem espaço, com acento, sem acento, tudo isso são as mesmas equivalências. Então, a gente precisa tratar isso para transformar no mesmo valor. Ou, por exemplo, que a gente vai ver depois sobre NAs, a gente não quer esses valores vazios, então a gente vai ter que transformar eles ou dar algum valor a eles diferentes do vazio. Então, algumas dessas formas é justamente como eu falei, transformar os valores. A gente pode precisar ter uma transformação no tipo do dado, como deixar uma coluna numérica e ter certeza que não vai ter nenhuma palavra nela. Se a gente tem que transformar uma coluna de caractere para numérico para alguma operação. Se a gente vai ter essa diferença de maiúscula e minúscula, como eu disse ali no São Paulo, do espaço ou não. Alguns datasets é interessante fazer diferente, alguns é interessante deixar igual. Então, depende da sua análise. Se a gente vai deixar algum formato específico para a data, se ela vai começar com ano, mês, dia, ou se vai ser dia, mês, ano. Isso é interessante porque pode dar algum problema se a gente trocar o mês e o dia e a análise vai ficar incorreta, então tem que ter certeza desse formato. Assim como o número de telefone, a gente tem certeza se está usando os parênteses ou não. Identificadores, como CPF, se vai ter ponto, se vai ter tracinho ou alguma coisa similar. E também a gente tem que decidir qual que vai ser o tratamento para valores ausentes ou que não estão completos no seu dataset. Geralmente, como a gente vai mostrar aqui, a gente vai transformar todos esses casos em NAs, que são valores específicos para isso, ou se a gente vai tratar de alguma outra forma. Mas é muito recomendado a gente utilizar esses dados como NA e transformar eles. Principalmente porque a gente pode aplicar as funções de forma que os NA sejam tratados de forma correta e mais rápida. Então, primeiramente, uma limpeza de dados numéricos simples, que seria fazer o arredondamento, se a gente quer deixar como padrão 2 vírgulas, 3 vírgulas, se a gente quer somente a primeira parte, se a gente quer fazer alguma normalização entre os valores, daí isso é um pouco mais estatístico, pode não ser interessante nesse momento. Também tem se a gente quer transformar em porcentagem ou não. Tudo isso são valores que a gente precisa saber antes e transformar os valores para isso. Então, 3 funções de arredondamento: o round, o trunc e o ceiling. O round é a aproximação estatística. Sempre vai depender de onde que tu tá. Se é abaixo de algum valor que termine com um arredondamento de 5, vai ser para baixo. Se for 5,0000 ou 5,01, vai ser tudo para cima, para 16. Sempre para o número positivo, acima. Depois a gente tem o truncamento, que sempre vai pegar somente a parte inteira. Ele sempre vai truncar o seu número. E o ceiling, ele sempre vai buscar o teto, ou seja, vai buscar o próximo número inteiro que existe. Vamos ver no próprio R agora. Então, aqui no R nós temos as 3 funções de arredondamento. Eu vou utilizar a mesma variável e depois a gente pode mudar alguns valores. Então, o arredondamento, se for acima de 15,5, ou seja, se terminar com um valor acima de 5, a gente vai ter que o arredondamento vai ser para 16. Assim, o truncamento vai ser só 15, vai pegar a primeira parte, e o ceiling vai pegar 16 também, porque ele vai para cima. Se a gente fizer somente com 5, a gente vai ver que o arredondamento vai ficar da mesma forma, vai para cima, o truncamento também e o ceiling também. Mas se a gente fizer, por exemplo, com 15,49, a gente vai ver que o arredondamento agora vai ser 15, porque ele vai arredondar para baixo, que é como se fosse a estatística mesmo,
truncamento 15 e o seeding vai ser 16, porque sempre vai ser o próximo. A única forma do truncamento e do seeding ser os mesmos valores é se a gente tiver algum valor em que, por exemplo, vai ser tudo zero. Porque daí não tem como o truncamento ser diferente de 15. E o seeding, ele não tem como colocar pra cima, porque o próprio 15 já é um número inteiro. Então, esse é o único momento em que ambos vão estar concordando com o seu valor. Retornando para os slides para ver agora sobre como utilizar os NAs, como a gente vai fazer esse processo. Então, aqui, NA, como eu falei antes, são not availables, ou seja, são dados que não estão bem definidos em um dataset, como, por exemplo, aqui em idade, a gente tem um espaço em branco, aqui em salário a gente tem um próprio NA. Depois a gente vai ver que pode ter NAs que estão escritos como NA, mas na verdade são caracteres. A gente pode ter barrinhas, pode ter um ponto, tem diversas formas de representação de um valor ausente, e a gente tem que verificar como que fazer isso, e sem precisar tratar os dados todas as vezes, não considerar esses dados todas as vezes que a gente tiver alguma desses formatos, a gente vai testar diversos valores diferentes, diversos tipos diferentes. Então, a gente tem essa variável NA, em que a gente pode transformar tudo nela, e sempre ela vai ser representativa. A gente sempre vai verificar se ela está presente no dataset ou não. Então, essa é a principal função, é para concentrar as funcionalidades e ferramentas que nós temos para tratar somente NAs. Então, a gente vai ver como transformar um dado em NA, como identificar o valor NA, como aqui em cima, ou como a gente vai, posteriormente, destransformar em NA. Então, por exemplo, para verificar se existe um NA na sua variável, vetor, matriz, dataset, dataframe, todos os formatos de R que nós temos, a gente vai utilizar a função is.na. E essa função is.na, a gente vai colocar aqui dentro a variável que a gente quer verificar se é o NA ou não, e ele vai retornar true na sua posição para valores que são NAs e false para valores que não são NAs. Então, por exemplo, se eu colocar um vetor dentro desse isNA, de 5 casas ou 5 espaços, nós iremos ter 5 retornos de true ou false, e a posição desse true ou false vai indicar onde que tinha o NA ou não. Complete Cases. Esse é especificamente só para data frame, porque ele vai verificar justamente formato de tabela, em que a gente sempre vai considerar um registro uma linha específico. Então, vai ser true se não tiver nenhum NA, e false se tiver algum NA, porque ele vai verificar se o caso está completo ou não. Então, se tiver NA, quer dizer que ele não está completo. E a gente tem 3 formas principais de lidar com esses NAs, que é remover esses valores, não considerar eles para os nossos cálculos. A gente pode simplesmente substituir esses valores, que é o que a gente vai focar um pouco mais nessa aula, ou a gente pode ignorar durante os cálculos. E isso é feito pelo atributo na.rm, ou seja, vai remover o NA, ou no caso só seria remover do cálculo o NA, e vai funcionar em aplicações de média, soma, de contagem e todas as funções básicas que nós temos. Então, para remover os valores ausentes, a gente pode utilizar 3 funções principais, que é o na.omit, o na.exclude, ou o drop.na, em que eles vão simplesmente tirar essas linhas inteiras do NA. O atributo na.rm, ele somente vai ignorar aquele dado, ele não vai retirar toda a linha. Então, se vocês quiserem fazer uma média entre 2 colunas, é mais interessante, provavelmente vai ser mais interessante utilizar esse na.rm, porque ele vai considerar ainda a coluna que tem um valor equivalente, algum valor existente num lado e o outro seja um NA. E a forma mais interessante de todas é substituir esses valores ausentes por algum valor plausível ou que faça sentido para sua análise. Então, a gente pode usar média, mediana, um zero, a gente pode colocar qualquer valor manual que a gente acha que faça sentido, e a gente sempre tem que analisar esses dados especificamente caso a caso. Tem 2 formas de nós fazermos isso. Ou a gente utiliza a função pronta em replace NA, ou seja, vai substituir todo o NA que existe em X por um valor de replace, ou a gente utiliza um if-else em que o if for NA, então a gente utiliza a função isNA para verificar se o valor é NA, a gente vai ter essa substituição, ou o próprio valor de X no else. Então vamos ver agora esses códigos lá no próprio R, e depois nós retornamos aqui. Então aqui no R, primeiramente para utilizar as funções, principalmente as funções que nós iremos utilizar, elas estão no Dipler. Então, porque a gente vai precisar utilizar depois funções dentro desse tidyverse, eu vou carregar agora o tidyverse, mas se vocês quiserem colocar somente o Dipler já funciona para essa análise. Colocar o nosso diretório principal, onde a gente vai estar acessando os dados, e a gente vai utilizar o dataset funcionários que está nessa aula para fazer isso. Esse funcionário tem alguns dados específicos e tem alguns dados faltantes, e a gente vai analisar como trabalhar com esses dados faltantes. Então, fazer aqui a leitura,
E primeiramente eu só vou fazer uma substituição, porque aqui no idade, se a gente for fazer funcionários idade, a gente tem que tem uma idade só em que a gente tem 31 anos. E isso a gente não quer. Então eu só vou substituir diretamente pelo valor, já que é somente uma vez que ela aparece. Depois, quando vê sobre strings, tem como fazer isso diretamente sem ser um manual direto. Daí depois a gente pode. Eu posso comentar sobre isso melhor. Depois que a gente transformou essa posição em 31, se a gente for rodar a coluna, a gente vai ver que tá 31 de volta, então a gente pode simplesmente transformar tudo em numeric, porque a gente quer trabalhar idade como número e não como caractere. Então agora, se a gente for rodar o funcionários idade, a gente vai ver que eles estão tudo como número. Tirando o NA, que era um valor vazio, ele foi transformado direto para um NA porque ele identificou que isso estava incorreto. Então, aqui, primeiro, o isNA para todo o data frame de funcionários. A gente vai ver que ele vai retornar, aqui tem um true, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, ele identificou todos os NAs que existem nesse momento e nos retornou esse data frame. A gente pode também fazer uma soma de quantos NAs existem, ou seja, aqui existem 3. A gente pode utilizar isso como uma forma de identificar quantos que a gente vai ter que excluir. E aqui o complete cases, ele vai retornar aqui a primeira linha completa, a segunda não é completa, a terceira não é completa, a quarta não é completa, e o resto tudo são casos completos. Aqui nós vamos ter uma função que eu utilizei para a gente verificar qual que é a posição, na verdade um código que a gente vai identificar qual que é a posição em que tem um valor que é NA. Então, a gente faz para todas as linhas, todas as colunas de funcionários, a gente verifica se o é NA naquela posição, e se for, a gente vai fazer um print daquela posição. Então, aqui apareceu o 2.5, o 3.13 e o 4.2. Também como fazer isso diretamente, sem precisar saber qual é a posição específica com isso.na, como a gente viu que tem ali as posições, mas nesse momento não nos importa. Não é isso que a gente estava objetivando fazer. Aqui a gente vai verificar se existem lugares em que não estão identificados como NA, mas tem valores que são vazios, como não ter nada, ter um espaço ou ter um tracinho. E se tiver isso, a gente vai colocar nesse funcionários testes o valor de NA. Eu já identifiquei o que é o valores testes. Aqui, ó, não fiz antes isso aqui. Eu vou dar todos os mesmos valores de funcionários teste para funcionários. Então é a mesma coisa, só que a gente vai identificar diferentemente para a gente não alterar os dados originais. Então, aqui a gente vai ver que tem espaços em que são somente aspas ou espaço, e eles estão no 6.4 e no 8.1. E agora, se eu for rodar o mesmo código, ele vai dar nenhum, porque a gente acabou de transformar todos em NAs. Então, esse código aqui, ele fez sua função de transformar em NA, e agora ele não identifica mais espaços vazios, ou espaço em branco, ou tracinhos. Então, uma forma que também a gente também pode fazer para transformar tudo isso em NA é dessa forma aqui, em que se a gente tiver, por exemplo, um espaço em branco ou um travessão, um espaço sem nada, a gente pode transformar diretamente em NA com a função isNA. Ou seja, o isNA na teste de 1 a todo o número da coluna vai receber o funcionários de todas as colunas em que nós temos algum valor vazio em branco. Ou seja, se a gente tiver esse valor aqui identificado em algum momento, ele vai transformar isso em NA. Então, eu tô pegando aqui o funcionários original para mostrar para vocês que funciona de forma semelhante a esse código que a gente fez aqui em cima. Em que se a gente for rodar agora o funcs teste, ele não tá mais daquela forma. Ele vai estar com NA, NA, NA. Aqui também NA. Tá, tinha um espaço. Calma aí. Deixa eu rodar de novo isso aqui. Funcs teste vai receber funcionário. E se a gente rodar aqui o isso.na e funcs teste de novo. Aqui ele ainda vai ter. Eu acho que foi uma sobreposição, por isso que deu errado. Mas aqui ele vai aparecer justamente com travessão. E porque a gente não fez a travessão. Se a gente quiser eliminar o travessão também, a gente copia o mesmo código e simplesmente coloca o travessão aqui no meio. Ele vai fazer a substituição corretamente. Como, por exemplo, se eu rodar isso daqui de novo, ele vai, se for verificar, ele vai ter feito a transformação daquele valor em NA. Então agora a gente tem 5 NAs. Outra forma de fazer isso, como eu mostrei antes, é com a função if-else. Então aqui a gente vai aplicar para todo o dataset de funcionários. A gente vai fazer com a biblioteca Dipler essa transformação pela função mutate. A gente vai usar várias funções mutate porque ela é super interessante para nós nesse momento de transformação de dado e também de strings. Então a gente vai usar a função mutate com across, que ele vai dizer across é por toda alguma região que a gente quer. Aqui a gente passa qual que é essa região, pode ser everything, pode ser pelo início, pode ser pelo final. É só procurar que tem algumas formas específicas de ver. É somente colocar aqui
across e dá pra ver sobre isso. Aqui ele tem quais são os valores que ele pode utilizar e assim por diante. Pode precisar na internet também sempre ter alguma informação. Aqui a gente vai utilizar a função if-else para verificar se dentro dos dados que nós temos de funcionários, nós temos algum valor que vai ser sem nada, tem um espaço em branco, ou se tem o travessão. E se tiver qualquer um desses, a gente vai substituir por um NA nos dados que a gente tem. Então, se a gente for rodar isso aqui, vocês vão ver que está funcionando corretamente. Ele vai ter substituído tudo como a gente tinha feito antes, tudo como NA. Só que para ficar um pouco mais explicadinho, nós temos que, sempre que a gente tem uma função que a gente vai utilizar dentro do across, do mutate, ou outras funções do Dipler, a gente representa ela com antes um til. Por isso que tem esse til aqui. E o ponto dentro dessa função do mutate vai identificar que a gente tem pegando os dados que a gente passou aqui no início. Então, esses dados aqui vão ser alterados para esse ponto, e esses dados aqui vão ser os alterados aqui na função if-else. O if-else que vai verificar se isso aqui é verdade, se existem realmente os dados aqui que são iguais a esses valores, vai substituir por um NA os valores que nós temos aqui. Enfim, se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Procurando na internet também funciona. E é uma função um pouco complexa na hora que você vê ela, mas ela funciona do jeito que a gente queria. Outra forma que nós temos também de transformar em NA, eu não coloquei lá, mas é o NA if. Então, se isso aqui for verdadeiro, nós iremos transformar em... Se isso aqui acontecer dentro dos dados, a gente vai transformar em NA. Esse aqui são os dados que a gente está passando. Então, por exemplo, se dentro do departamentos, funcionários dos departamentos, nós tivermos uma barra, ele vai transformar em NA. Fazendo aqui, daí agora colocando o funks. Ele, nesse caso, ele não está pegando todos os funcionários, ele pegou somente os departamentos, porque é esse dado que a gente passou para eles. Então, aqui todos os departamentos, e se tinha um espaço aqui, foi transformado em NA, como está aqui. Enfim, é isso que nós tínhamos por enquanto aqui para realmente transformar em NA para nossas próximas transformações. E aqui a gente vai ter um pouco da manipulação de NA, como a gente vai tratar eles. Então, outra forma também de fazer um NA diretamente, a gente pode fazer na leitura dos dados. Então, se a gente tem um CSV em que vai ter, a gente já sabe qual que vão ser as strings que vão ser representadas por NA, a gente pode colocar esse parâmetro NA.strings com um vetor de quais são os parâmetros que vão virar NA, e isso, quando a gente for fazer a leitura, ele vai fazer diretamente todos os valores que estão aqui como NA. Essa acho que é a forma um pouco mais eficiente, mais simples, só que a gente podemos fazer dessa forma ou das outras, todas estarão corretas, mas de outra forma a gente tem que garantir que esse vai ser uma leitura de read CSV. Então aqui a gente tem os NAs feitos. Aqui, se a gente tá lendo de novo com o read CSV, a gente não fez de novo aquela transformação numérica, então a gente faz aqui de novo, e agora a idade vai estar corretamente como numérico. Se a gente for fazer qualquer transformação em que a gente vai fazer NA omit, então, se a gente tem, por exemplo, aqui os funcionários, e se a gente quiser transformar, só pegar os que estão com casos completos, a gente faz aqui. E se a gente for testar o funks testes, vamos ver que não vai ter todas as linhas. Ele vai ter só as linhas que foram numeradas antes, 1, 5, 7, 9 e 10. O NA exclude faz algo similar também, a gente pode rodar aqui. Também os mesmos números. E o drop NA, ele vai fazer uma coisa somente diferente dos outros dois, que é retornar o número correto da linha. Então, por exemplo, se a gente quisesse acessar esses valores aqui, a gente somente acessa por esses números que estão aparecendo. Então, por exemplo, funks test, eu quero pegar somente a linha 2. Aí a gente pode passar assim e vai pegar corretamente a linha 2. Se nós passamos com NA exclude ou NA omit, a gente fazer exatamente a mesma coisa, só que com os números que aparecem no funks test, como por exemplo, aqui aparece o 1, 5, 7, 9, 10, se a gente tentar fazer como, por exemplo, com um número que não está, por exemplo, a linha 10, ele vai dar erro. Porque não existe a linha 10, a posição 10. Existe somente o valor que está numerado pelo 10. Então, o que daria certo é fazer linha assim. Vai pegar realmente o número da linha que foi feito como 10. Isso pode ser vantajoso ou pode só confundir mais. Então, depende de como você for fazer. Tem que saber escolher entre o drop NA ou o NA exclude. Agora, para replace NA, vamos utilizar para substituir os salários onde é NA por valor zero. Então, utilizar um mutate também, pode fazer sem um mutate também, vai funcionar. Como, por exemplo, se a gente fizer somente um... aqui eu fiz direto porque a gente está utilizando só a coluna salário. Mas a gente poderia fazer, por exemplo, funks, testes na coluna
salário vai receber o replace NA funcionários salário em que vai ser zero. Vai ser zero a substituição. Então. Ah, o que não tá funcionando é porque esse dataset a gente colocou o funcs test como menos do que isso. Então, por exemplo, a gente teria que fazer um funcs test de igual funcionário primeiramente. Então, aqui funcs test recebe funcionários. E depois sim, aquela linha que a gente fez iria funcionar. Então, aqui, se a gente for fazer de novo o funcs test, a gente vai ver que o lugar NA do salário agora tá como zero. Isso seria interessante se fosse, por exemplo, não precisa fazer informação porque o cara, a guria, na verdade, a Carla, ela é uma estagiária sem salário. Então, nesse caso, faria sentido ser zero. Mas, às vezes, é só porque a pessoa esqueceu ou não preencheu e existe um salário realmente para essa pessoa. Então, talvez a gente não tenha. Ou pedir para a pessoa melhor ainda, se tiver acesso. Mas se a gente não tiver acesso, às vezes a gente pode utilizar algumas formas diferentes como substituir pela média, mediana, comparar qual que é o salário somente das pessoas que estão em TI, e daí fazer a média somente com o salário de quem está em TI, para ela receber parecido com eles, ou se a gente quiser fazer uma análise um pouco mais específica relacionada ao ano de contratação da pessoa, fazer quais são os mais perto, tipo 2017, 2019, pegar o salário desses dois e fazer a média entre eles. E, então, tem diversas formas que a gente pode fazer para completar esse salário. Uma outra forma que nós temos de fazer do mesmo jeito com o mutate, a gente pode fazer dois mutate across, ou seja, a gente vai substituir esses valores, tá ali no último parênteses. Quando é numérico, a gente vai substituir por zero, e quando é caractere, a gente vai substituir por um texto dizendo, isso não tem nenhuma informação. Então, por exemplo, se a gente fizer o funcs test, vai receber todos os dados de funcionários e vai mudar onde é numérico para zero, com o if else que a gente viu anteriormente, e onde for caractere, a gente vai substituir com if else por sem informação. Então, se a gente for rodar aqui esse código e ver o funcs test de novo, a gente vai ver que ele substituiu aqui como zero idade, e isso não seria possível, aqui o salário também como zero, o ano de contratação como zero, e sem informação tanto aqui quanto aqui no departamento. Então, o zero nesse caso seria uma opção um pouco. Seria uma opção ruim para fazer isso. E pra gente, porque seria bom até pro salário, como eu expliquei antes, para estagiários, mas pra idade não tem como o Daniel ter 0 anos de estar trabalhando desde 2010 nessa funcionalidade. Então, uma forma que a gente tem de fazer isso é utilizando o replace.na, o replace.na, só que a gente vai utilizar a segunda forma que ele tem, que não é com um valor específico, é com uma lista de valores específico. Essa lista que a gente viu como dados, a gente vai ter equivalências do nome de cada uma das colunas com um valor específico. Então, por exemplo, a gente tem todas essas 6 colunas, e cada uma delas vai ter um nome específico na lista, e o valor que tiver aqui vai ser o que vai ser substituído na hora de fazer a informação. Então, por exemplo, a gente faz aqui, cria essa lista de substituições, e para ter certeza, só para ter certeza que vai ser lido como uma lista, a gente colocou isso daqui, e vai fazer o replace. E se a gente for ver agora, ele tem um replace específico para cada um deles. O salário aqui foi feito a média. Então a gente fez na verdade, truncamento da média, porque aqui é um valor inteiro, sem vírgulas. Se a gente não fizer esse truncamento, vai aparecer somente a média, vai aparecer um monte de números após a vírgula. A gente colocou sem departamento, idade, a gente colocou um valor que a gente. Ou a gente descobriu diretamente, ou a gente disse, essa idade parece certa, coloca 30. O ano de contratação, eu coloquei a mediana de todos os anos de contratação dos funcionários, e departamento sem nada, e o gênero sem nada. Aqui também tem o NA.rm, justamente mostrando que a gente não vai utilizar os valores que já estão como NA, porque a gente vai utilizar os valores que vão substituir os valores de NA com esse valor. Então é importante deixar esse NA.rm. Então é isso que nós temos para substituições de NA. Como vocês viram agora, a gente tem um dataset em que ele está completamente inteiro, ele tem todos os dados, só que a gente precisaria ainda fazer algumas talvez transformações ou não, como por exemplo aqui tem feminino escrito errado. Então aqui tem masculino como minúsculo. Só que a gente não vai tratar isso agora porque não é mais interessante para nós nesse momento, mas a gente vai ver por meio das strings como fazer isso de forma mais correta e mais direta. Então agora vamos voltar para os slides. Aqui nos slides nós temos todos os códigos que a gente rodou. E depois vocês podem dar uma olhada mais específica